Leilão da Justiça do Trabalho. Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Secretaria de Execução e Expropriação, Compag 001272 43.2012 5.05 Banzil 2. Consignante, Adeitache Aéreo, LTDA. Me consignatário, Anísio Ramos Borges Edital de Leilão Público, UA, ESMO IA. Juiz A, Coordenador A, da Secretaria de Execução e Expropriação, CDETIA. Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, faz saber que, nos dias 0206-2026, 0408-2026 e 1709-2026, a partir da 09A, serão levados a leilão judicial, pelo maior lanço, os bens penhorados nos autos do presente processo, abaixo discriminados, os quais poderão ser encontrados nos endereços constantes neste edital. O lanço mínimo corresponderá, para bens imóveis a 50% do valor da avaliação. Segundo, quanto aos veículos automotores, embarcações, aeronaves e bens semoventes, 50% do valor da avaliação em primeiro leilão e 40% do valor da avaliação em segundo e terceiro leilão. Para os bens móveis, 40% do valor da avaliação e partir do segundo leilão, 30% do valor da avaliação. O juiz A, que presidir o leilão, poderá reduzir ou aumentar o lanço mínimo no momento da realização do ato. Os leilões realizar-se-ão exclusivamente por pregão online, podendo ser ofertados lances mediante prévio cadastramento do interessado A, por meio da rede mundial de computadores, nos endereços eletrônicos dos leiloeiros oficiais vinculados a cada um dos leilões, divulgados no portal do TRT5 no link https www.trt5.jus.br leiloes. Os bens que não forem objeto de arrematação poderão, a critério do magistrado, do juízo de execução e expropriação que supervisiona o ato, ser novamente apregoados na mesma data, ao final do leilão, desde que este não tenha sido formalmente encerrado. Os bens não arrematados estarão automaticamente incluídos nos leilão subsequente, conforme datas supraindicadas. A apresentação de pedido de homologação de transação entre as partes ou de remissão, até antes de ser iniciado o anúncio do lote do processo respectivo no leilão, sobrestará o correspondente leilão. Na hipótese deste pedido ser apresentado com prazo inferior a 24 horas da data do leilão, é ônus das partes interessadas comunicar o fato diretamente ao juízo de expropriação, via contato telefônico, sob pena de correr o risco de o leilão prosseguir regularmente. Os requisitos para cadastramento e participação no leilão. O procedimento. Meios de pagamento. As advertências aos licitantes e outras informações e regras sobre o leilão deverão ser acessadas no edital completo, o qual integra o presente como se nele, integralmente transcrito, publicado no sítio eletrônico do leiloeiro, bem como no portal do TRT5, link https www.trt5.jus.br leiloes. Bem, uma aeronave marca fabricante, Cessna Aircraft, modelo C402B, número de série não 402B0393, matrícula PTJIS. Situação de aeronavegabilidade. Certificado de aeronavegabilidade, CA, cancelado devido à CVA vencida desde 31/07/13, e não cumprimento de NCEA, notificação de condição irregular de aeronave. Ausente diversos componentes e acessórios indispensáveis à operação, tais como motores, hélices, motor de partida, magnetos, alternadores, bombas mecânicas de combustível e válvulas wastegate. Ausente diversos componentes e acessórios indispensáveis à operação, tais como motores, hélices, motor de partida, magnetos, alternadores, bombas mecânicas de combustível e válvulas wastegate. Foram localizados alguns acessórios do motor esquerdo. Entretanto, não foi possível identificar seus números de série devido ao avançado estado de corrosão nos fixadores de carenagem tipo DESUS, impossibilitando a abertura e inspeção completa, excetuando-se a bomba de vácuo, PN, RAP 216 centidalho, de número de série B28428.
A estrutura da aeronave encontra-se em situação de abandono, apresentando corrosão severa ao longo de toda a fuselagem e asas. Torna-se necessária a desmontagem, o tratamento e, possivelmente, a substituição dos painéis de revestimento. O bocal de abastecimento do tanque principal esquerdo encontra-se completamente destruído em razão da corrosão. As janelas e para-brisas estão cristalizados, sendo necessária a substituição de todos. Ademais, não foram localizados no painel de instrumentos o altímetro, o giro direcional, o horizonte artificial elétrico, a versão a vácuo do horizonte artificial e bússola. PT JAIS. Componentes, tornando a recuperação operacional e estrutural economicamente inviável, especialmente devido à necessidade de peças certificadas importadas e ensaios especializados, servindo como aeronave para retirada de peças. Data do registro da penhora: 04/05/2018, ID 5B9AE81. Localização dos bens: Rua Francisco Ferreira, setor de hangares do Aeroporto Internacional de Salvador, Depends Luiz Eduardo Magalhães, BA. Total da avaliação: R$15.000, R$15.000. Fotografias: ID 3BAD, INCO-FA. Lance mínimo inicial: R$6.000, R$6.000. Data da penhora: 12/07/2016, ID 7D7 de Cedar 7. Data da reavaliação: 11/06/2025, ID 3BAD, FA. Componentes, tornando a recuperação operacional e estrutural economicamente inviável, especialmente devido à necessidade de peças certificadas importadas e ensaios especializados, servindo como aeronave para retirada de peças. Data do registro da penhora: 04/05/2018, ID 5B9AE81. Localização dos bens: Rua Francisco Ferreira, setor de hangares do Aeroporto Internacional de Salvador, Depende Luiz Eduardo Magalhães, BA. Total da avaliação: R$15.000, R$15.000. Fotografias: ID 3BAD 5FA. Lance mínimo inicial: R$6.000, R$6.000. Data da penhora: 12/07/2016, ID 710/7. Data da reavaliação: 11/06/2025, ID 3BAD 5FA. Observações: Data da ciência da penhora: 19/08/2016, ID 710/7. Data da ciência da reavaliação: 05/11/2025, ID 1657-CA. Proprietário: Adeitaxi Aéreo, Lita, ME. Depositário: Sr. Javan de Oliveira Guimarães Júnior, ID 710/7. A aeronave apresenta sérias condições de deterioração, incluindo a ausência de componentes essenciais ao grupo motopropulsor, sistemas de combustível e instrumentos de navegação, além de corrosão significativa em fuselagem, asas e trens de pouso. A documentação de manutenção é incompleta ou inexistente, dificultando a rastreabilidade e o controle histórico, e não havia representantes da empresa responsável durante a vistoria para fornecer informa. Componentes, tornando a recuperação operacional e estrutural economicamente inviável, especialmente devido à necessidade de peças certificadas importadas e ensaios especializados, servindo como aeronave para retirada de peças. Data do registro da penhora: 04/05/2018, ID 5B9AE81. Localização dos bens: Rua Francisco Ferreira, setor de hangares do Aeroporto Internacional de Salvador, Depends Luiz Eduardo Magalhães, BA. Total da avaliação: R$15.000, R$15.000. Fotografias: ID 3BAD, INCO-FA. Lance mínimo inicial: R$6.000, R$6.000. Data da penhora: 12/07/2016, ID 7D7 de Cedar 7. Data da reavaliação: 11/06/2025, ID 3BAD, FA.